Na história da Igreja Católica Romana, poucas figuras capturaram a imaginação do mundo como o Papa Francisco. Nascido Jorge Mário Bergoglio em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina, ele se tornou 266 Papa em 13 de março de 2013, marcando um momento histórico como o primeiro Papa das Américas, o primeiro do Hemisfério Sul e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo. Seu pontificado, caracterizado por um compromisso com a simplicidade, a misericórdia e a justiça social, deixou uma marca indelével na Igreja e no mundo. Até seu falecimento em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, Jorge Mário Bergoglio cresceu no bairro de classe trabalhadora de Flores, em Buenos Aires, como um dos 5 filhos de imigrantes italianos. Mário, um contador, e Regina Sivori, uma dona de casa, inicialmente, ele seguiu um caminho técnico, formando-se como técnico químico. No entanto, aos 21 anos, uma grave pneumonia que resultou na remoção parcial de seu pulmão direito desencadeou uma profunda reflexão espiritual. Essa experiência o levou a ingressar na Companhia de Jesus em 11 de março de 1958. Após estudos de humanidades no Chile e filosofia no Colégio de São José, ele foi ordenado padre em 13 de dezembro de 1969. Sua trajetória na ordem jesuíta incluiu papéis como mestre de noviços, professor de teologia e provincial superior da Argentina, entre 1973 e 1979. Esse período foi marcado pela ditadura militar no país. Como arcebispo de Buenos Aires a partir de 1998 e cardeal em 2001, Bergoglio ganhou notoriedade por sua simplicidade. Ele vivia em um apartamento modesto, cozinhando suas próprias refeições e usando o transporte público. Ele também lançou iniciativas missionárias, como um projeto de solidariedade para o bicentenário da independência argentina. Isso demonstrou seu compromisso com os pobres e marginalizados. O conclave de 2013, após a renúncia histórica do Papa Bento XVI, foi um divisor de águas. Bergoglio, então com 76 anos, emergiu como uma escolha surpreendente, adotando o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, um símbolo de pobreza e cuidado com a criação. Desde o início, ele sinalizou um novo estilo de liderança, recusou os sapatos vermelhos tradicionais. Optou por residir na Casa Santa Marta em vez dos apartamentos papais. Em sua primeira Quinta-feira Santa, lavou os pés de jovens detentos, incluindo mulheres e muçulmanos, em um gesto de humildade. Essas ações refletiram sua visão de uma igreja que é pobre, e para os pobres, como ele mesmo declarou. O pontificado de Francisco foi definido por temas de misericórdia, inclusão e justiça social. Ele enfatizou que a igreja deve ser um hospital de campanha para os feridos, não uma alfândega que verifica documento. Suas principais encíclicas e exortações apostólicas moldaram sua mensagem. Lumen Fidei, 29 de junho de 2013, explora a fé como luz que guia a vida, completando um rascunho de Bento XVI. Evangelii Gaudium, em 24 de novembro de 2013, é uma exortação sobre a alegria do Evangelho e a missão evangelizadora da Igreja. Laudato Si, em 24 de maio de 2015, defende uma ecologia integral, abordando a crise climática e a justiça social. Amoris Laetitia, em 19 de março de 2016, é uma reflexão sobre o amor na família, gerando debates sobre comunhão para divorciados. Fratelli Tutti, em 3 de outubro de 2020, promove fraternidade e amizade social, criticando a indiferença global. Francisco foi um defensor incansável dos marginalizados. Em 2013, sua visita à ilha de Lampedusa destacou a crise dos migrantes, onde ele condenou a globalização da indiferença. Ele também criticou o capitalismo desenfreado, chamando-o de estruturalmente perverso em Laudato Si. Pediu ações urgentes contra as mudanças climáticas, influenciando debates globais antes da Conferência do Clima de Paris em 2015. No campo ecumênico, ele fez história ao se encontrar com o patriarca Kirill da Igreja Ortodoxa Russa em 2016. Esse foi o primeiro encontro desse tipo em quase 1000 anos. Suas reformas no Vaticano, como a Constituição Praedicate Evangelium, para reorganizar a cúria e a criação do dicastério para os leigos, a família e a vida, buscaram maior transparência e participação.
Ele também promoveu a sinodalidade, incentivando a escuta dos fiéis, como visto no Sínodo sobre a Sinodalidade iniciado em 2021. Apesar de sua popularidade, Francisco enfrentou críticas. Tradicionalistas questionaram sua abordagem pastoral, especialmente em Amoris Laetitia, que abriu discussões sobre a comunhão para católicos divorciados e recasados. 4 cardeais emitiram dúvidas formais, em 2016, buscando esclarecimentos doutrinários, o que gerou tensões. Além disso, sua resposta aos escândalos de abuso sexual clerical foi criticada por alguns como insuficiente, embora ele tenha se reunido com sobreviventes e reforçado políticas de tolerância zero. Suas posições sobre questões sociais, como a simpatia por membros da comunidade LGBTQIA, também dividiram opiniões. Enquanto alguns o viam como um reformador necessário, outros o acusavam de diluir a tradição católica. Nos últimos anos, a saúde de Francisco deteriorou-se. Problemas crônicos nos joelhos e pulmões, agravados pela remoção parcial de um pulmão na juventude, levaram a internações frequentes, incluindo uma de 38 dias por pneumonia dupla em 2025. Apesar disso, ele permaneceu ativo, participando das celebrações da Páscoa de 2025. Ele se encontrou com o vice-presidente do ZEOA, J.D. Vance, dias antes de sua morte. Em 21 de abril de 2025, às 7h35, ele faleceu na Casa Santa Marta. Sua morte, possivelmente causada por um derrame ou hemorragia cerebral, chocou o mundo, pois ele havia aparecido em público na véspera. O legado de Francisco é de transformação. Ele redefiniu o papado, tornando-o mais acessível e humano. Sua ênfase nas periferias geográficas, existenciais e sociais chamou a atenção para os marginalizados. Desafiou a Igreja a ser mais missionária. Ele nomeou mais da metade dos cardeais eleitores, influenciando a escolha de seu sucessor. Criou milhares de bispos alinhados com sua visão de proximidade com os pobres e ação climática. Reações globais à sua morte refletiram seu impacto. Líderes como o presidente do ZEOA, Donald Trump, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, elogiaram sua bondade e liderança. Fiéis em locais como Filipinas e Nigéria expressaram gratidão por sua mensagem de amor. No entanto, sua relação com a Argentina foi complexa, nunca retornando ao país como Papa devido a divisões políticas. Francisco deixou uma igreja mais inclusiva, mas também polarizada. Seu chamado para uma igreja em saída, misericordiosa e profética, continua a inspirar. Como ele disse em Evangelii Gaudium, sonho com uma igreja missionária que nunca deixe de ser fiel ao mandato de Jesus. Sua vida e ministério convidam a todos a viver uma fé ativa, construindo um mundo onde todos sejam acolhidos como irmãos e irmãs. Ao refletirmos sobre a vida do Papa Francisco, somos lembrados de que a verdadeira liderança é serviço, que a fé sem obras é vazia e que, em um mundo dividido, o chamado à fraternidade e ao cuidado com nossa casa comum é mais urgente do que nunca. Sua mensagem ressoa como um convite à esperança e à ação, desafiando a Igreja e o mundo a seguirem seu exemplo de humildade e compaixão.